Porque o que acontece? Agora é a hora que o negócio começou a evoluir. Então você vê que os comportamentos, eles são muito explicados por essa questão. Você consegue ver, você bota a pessoa na ressonância, você consegue ver aquilo ali acontecendo. Que coisa impressionante. E como que isso se comporta na sociedade? Com comunicação. Sim. Então se eu chego lá pro moleque e falo assim, você não pode. Você quer ver um adolescente fazer uma coisa e falar pra ele não pode. Livro, eu falo assim pros meus alunos, eu falo, cara, tem esse livro aqui, é muito... Acho que você ainda não pode ler. Nossa, pronto. Meu Deus Acabou. do céu, acabou. A criança, acho o que tem adolescente Não, vai... tem coisa aqui que acho que ainda você não tá pronto pra ler. Até hoje eu sou assim. Se meu marido falar qualquer coisa, não, esse livro eu não lê, não. O quê? Não, é esse que eu quero ler. Tem um negócio aqui que é complexo. Não, mas, tudo que é escondido acaba gerando curiosidade, pois é. Né? Só que a Giovana, adulta, tem um cérebro que consegue fazer um gerenciamento melhor disso. Sim. O adolescente explode. É, claro, porque o adolescente, ele quer muita coisa, né? Ele quer muita coisa que não pode, e tem o adulto ali falando, você não pode, você... E aí, eu vejo que muitos pais perdem a comunicação, a conexão com o filho nisso, porque acaba querendo proibir coisas bestas e básicas, coisas que poderiam ser conversadas, e de repente ser administrado ali com o filho, né? Um limite. E entender a responsabilidade da decisão. Sim, exatamente. Eu criei, né? Eu desenvolvi um método chamado ALI. Eu ia te perguntar dele, que eu vi. O ALI, então, é amor, limite e estímulo. Sim. Porque muitas vezes, provavelmente aqui, vou falar igual o Maurício Meirelles fala assim, Carlos de Piracicaba tá aqui embaixo, xinga. Então tem que deixar o adolescente fazer tudo. E... Não, isso. cara. Mas assim, tem que ter amor. Sabe aquele amor de você acolher, você falar assim, cara, eu falo pros meus alunos, se eu precisar entrar num tiro, velho, por você, eu vou entrar. Só que é o seguinte, eu vou te cobrar na mesma intensidade. Eu dei aula há muito tempo numa escola de freiras, né? Dentro de um convento. Então era um convento de freiras, a escola dentro. E eu falava pra eles, a freira faz o bem sem olhar a quem. É um ser humano evoluído. Eu não. Eu vou comprar sua briga, eu vou te defender, a gente vai dar risada o dia. Ô professor, vai ter prova. Eu falo, esquece minha aula, vamos estudar pra tua prova, pá. Só que é o seguinte, eu sou trouxa, então, de ficar Não, se você não prestar atenção na hora que precisa ficar fazendo bagunça na minha aula, então sou idiota, né? Eu faço, te ajudo na hora que você precisa, e a hora que eu preciso não tem retorno. Então, o Ali fala de amor, ter amor, né? E os ensinamentos dizem que difícil é amar quem te atazana, né? É o mais difícil. Amar quem é legal é muito fácil, exatamente. Né? O L do limite, que o limite aqui, ele é um limite com amor, ele é um limite carinhoso. Eu sempre dou um exemplo assim. Futebol. Tem um quadrado no meio do campo chamado grande área, que se o cara fizer uma falta dentro da grande área... é pênalti, fora da grande área não é. Então o que o cara o juiz lá tá dizendo? Ele fala assim, tá vendo essa linha branca? Pra lá vai acontecer uma coisa, pra cá vai acontecer outra. Ele tá botando um limite. Sim. A partir desse momento é pênalti. Ótimo. Isso não é um problema, isso não é errado. Eu tenho que chegar pro adolescente e falar assim, você quer pintar o cabelo? Vai lá. Você quer? Vai lá. Agora eu quero fazer uma tatuagem. Fumar maconha. Fazer uma tatuagem. Porque, que é pra sempre. Porque é irreversível. Né? Então, nesse ponto é onde a gente tem... Mas aí você negocia. Você troca. Senão você trava tudo. Então. Esse Pode é o fazer? problema. E é igual o cachorro. Porque cachorro preso, a hora que abre o portão que ele escapa, mano, ele quer fazer todas as arruaças no mesmo dia. É desse jeito, corre bastante do dono. E o E do Ali, né, finalizando, que é o estímulo. É você estimular, é você ensinar o exemplo. Eu não sei se a gente já tava no ar a hora que eu falei dos livros, com a minha enteada, acho que a gente não tava no ar ainda, né? Ar ainda. Tipo, conversando com a minha enteada, ela falou assim, eu vi que o Ulysses Campbell fez o livro lá, eu brinquei, né, das meninas superpoderosas, né, a Docinho, a Lindinha, a Florzinha. Ela falou assim, nossa, muito legal, eu adoro ler sobre crime e tal. Cara, olha o estímulo pingando na minha frente.
Porque a gente fala, adolescente não lê, não sei o que lá, ninguém mais lê, ninguém quer saber de livro. Não, já box. Isso é um dinheiro muito bem investido. Sim, né? com certeza. Na leitura. Pelo que interessa, né? Pelo que interessa. E aí, tem uma coisa na escola que é assim, muitas vezes você chega e você quer enfiar um Machado de Assis, que é uma leitura densa, é maravilhoso. Quando você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas adulto, que você compreende aquilo é uma obra maravilhosa. Você viu uma americana esses dias que fez um review do... Não cheguei a ver. Qual que é o outro da Capitu lá? Como chama? Nossa, me fugiu. Dom Casmurro. Dom Casmurro. Você viu esse? Eu não vi. Uma gringa começou a ler livros aleatórios do mundo e ela leu Dom Casmurro. E ela fez uma revisão assim, falou, isso aqui é uma obra literária tal, em inglês e tal. E deu mesmo, uma moral. Então esse tipo de leitura é leitura chata pro adolescente. Aí o ensino médio vai lá e enfia Dom Casmurro na goela de um adolescente, ele fala, cara, ler é chato demais. Exatamente. Aí esses dias eu fui numa escola, lá em Minas Gerais, o Colégio Batista Mineiro, lá em Uberlândia, e dei esse mesmo exemplo. Aí o coordenador começou a dar uma risadinha assim. Com algum professor de lá. Não, o coordenador, o professor, a diretora junto comigo lá, o Renato e a Thaís. Vou até citar porque é muito legal o trabalho que eles fizeram. Aí eles começaram a olhar pro outro e rir, aí eu falei, putz, acho que eu dei um exemplo ruim, né? Aí ele falou assim, a gente concorda que é uma leitura densa. Sabe o que a gente fez? Um júri. Porque o livro roda se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? Sim. Eles fizeram um júri, separaram quem defende a Capitu, que traiu, e de quem defende que não traiu. Olha que legal. E fizeram um júri mesmo, igual de... Fizeram uma dinâmica. Uma dinâmica. Nossa, excelente. Aí a diretora falou assim, o filho da Thaís, ela falou assim, eu chego em casa, ele tá moendo Dom Casmurro. Porque ele quer tá analisando já ganhar a dinâmica. Ai, que legal. Então, olha como a gente pode tornar palatável. Sim, com certeza. Uma coisa tão complexa como a literatura. Nossa, com certeza. Assim, meu irmão do meio, são 3 irmãos. Eu ia bem no colégio, mas eu tinha uma questão assim que do nada eu tava viajando, pensando em outra coisa e perdi um monte de coisa da aula. Mas meu irmão do meio, ele fazia isso muito, muito, Lucas. Inclusive vai ser pai, parabéns. Aê, Lucas. E focou. E assim, focou bem. Ele, no que ele trabalha, ele é analista de sistemas, desenvolvedor, ele é excelente porque ele gosta. Mas ele nunca conseguiu ler um livro que ele não gosta. Pois é. Ele só lia quadrinhos. Aí minha mãe descobriu que ele gostava de quadrinhos e começou a comprar vários quadrinhos para ele. Começou a pegar livros de fantasia, dar para ele ler. Porque no colégio era uma briga para ele ler os livros. Eu já gostava mais de ler. Então, assim, não tinha tanto problema. Mas eu vi essa dificuldade do professor entender que eu tinha uma questão a mais de não ter tanta atenção. Entendeu? Nossa, eu levava várias broncas, meu Deus do céu. Nossa, a professora falava, eu não posso te elogiar nem um pouquinho, que eu não prestava atenção, não conseguia. Não sei o que é isso, mas a gente tinha essa questão. E meu irmão mais velho, não. Meu irmão mais velho era mais inteligente que a gente. Você viu uma história do Emicida? Que ele tinha dificuldade em matemática e aí ele desenhava e a professora fez uma história em quadrinhos da matemática para ensinar para ele. Quem estiver assistindo aí, depois pesquisa essa história na internet que é bem interessante. Então, olha quanto amor tem nisso da professora. Sim. Não é papel dela. Ela não tem que fazer quadrinho, ela tem que dar aula de matemática. Mas ela fala assim, é por aqui que acessa? Tem uma portinha que aqui acessa? Eu vou acessar porque eu não quero ver esse menino mal, esse menino repetindo de uma coisa que ele não tá entendendo. E a matemática, por mais que a matemática seja exata, ok? Imagina quanto que você não tem que imaginar a divisão, sim, o vetor, a força, quando tá lá aula de física, uma força é aplicada, e você fala, cara, que é uma força? Tem um professor, o Miguel Nicoleles, é um maior neurocientista brasileiro, né? O Nicoleles, na abertura da Copa aqui do Brasil, em 2014, ele fez aquele exoesqueleto. Ele colocou uma pessoa paraplégica dentro de um robô, né? Sei, eu já vi. E a pessoa pensando, ela entrou e chutou a bola e tal. Ele fez a abertura da Copa aqui. E ele criou uma escola de ciência lá no Rio Grande do Norte. Eu sempre esqueço o nome da cidade. É do lado de Natal, na periferia de Natal.
Panamirim, alguma coisa parecida com isso. E aí, o que ele fez? Ele pegou um monte de crianças que estudavam lá, colocou num espaço grande uma garrafa PET. Deixa eu ver aqui, o diretor, tô aqui nessa câmera? Aqui. Isso aí. Ele colocou a garrafa PET assim, no 45 graus, colocou as crianças com protetor auricular, capacete, óculos, então as crianças, que legal. Aí ele colocava assim a garrafa e explodia. Entendi. Então a garrafa explodia, fazia isso e caía. A garrafa explodia, caía. Entenderam que quando a gente explode aqui, se eu explodo mais forte, ela vai mais longe. Esse movimento fica mais longe. Bota todo mundo na sala e ensina parábola, equação de segundo grau, a tal da Bhaskara que todo mundo, né? Nossa, mas aí o moleque tá vendo aquilo acontecer. Sim. Falando, mano, é verdade. Se você quiser jogar a garrafa lá naquela parede, o que você tem que fazer? Tem que aplicar mais força aqui, tem que direcionar esse ângulo. Muito bom. Então, se eu direciono assim, assim não vai, que aí ele sobe e desce. Então, até tem um limite. Então, é no aprendizado. E aí ele conta que falou pra uma criança lá, falou assim, e aí, tá gostando da escola? Ela falou, aqui não é escola, aqui é legal. Olha, porque tem uma visão, né? Percepção de que escola é chato, que é maçante, que tem que ficar decorando, esse tipo de coisa. É, mas pior que é mesmo. Até a questão eu sempre falava isso, a questão das cadeiras uma atrás da outra, assim. Depois eu fui estudar em um colégio, mas eu saí do colégio particular, fui pro público, né, nos últimos anos. E no público a gente podia fazer, assim, o que a gente quisesse dentro da sala. A gente pegava as cadeiras, fazia em círculo, e o professor dava aula, assim, era super dinâmica, era mais gostoso.